como eu disse para vocês, né, a arquidiocese toda está fazendo essa semana de formação nas paróquias todas, né? Ontem eu saí de lá da paróquia, lá da São Geraldo Magelo. Cada paróquia está procurando refletir sobre um tema, né? Isso eu não falei para o padre, não vou falar agora, né? E eu fiquei particularmente feliz mesmo, quando veio a proposta do tema. O que o padre João separou como tema? Ele falou: olha, eu queria que falasse dessas 4 coisas: morte, juízo, inferno e paraíso. Essas são, talvez, as 4 coisas das quais menos se fala na igreja nos últimos 50 anos. Quase não se fala mais de morte, de juízo. Juízo não é juízo, de ter juízo para fazer as coisas, é o juízo que você vai ter depois que você morrer. É o juízo de Deus, não é o seu. Se você não usar bem o seu, você vai encontrar o dele, né? Então, o juízo, o inferno e o paraíso. Essas 4 coisas, essas 4 realidades, São Paulo apóstolo, então não foi o padre que inventou, não fui eu, São Paulo, apóstolo de Cristo, ele chamou essas 4 coisas com o nome de novíssimos do homem. Por que novíssimos, né? O Evangelho, que é a revelação de Jesus, tudo que Jesus nos ensinou, como que ele é chamado? A palavra Evangelho significa o quê? Evangelho é uma palavra em grego, né? Significa o quê? Boa nova, boa notícia. Os gregos e os romanos também, os gregos, eles foram um povo que preparou a vinda de Jesus através da cultura. Olha que interessante, como que Deus governa todas as coisas. Os gregos não sabiam quem era Deus, não sabiam nada de Bíblia, não conheciam 10 mandamentos, não sabiam nada de nada da revelação de Deus. Por quê? Porque Deus falou com quem? Com os judeus. Deus não falou com os gregos primeiro, falou com os judeus. E os gregos, embora não fossem o povo eleito, eles foram um povo que desenvolveram muito uma coisa que Deus deu para todo mundo, que é a nossa inteligência. O povo mais racional que existiu na antiguidade é o povo grego. Eles que inventaram a filosofia. Eu dou aula de filosofia, né? Quando eu vou explicar o que é filosofia, o que eu digo para os meus alunos? Eu falo: olha, filosofia, para facilitar, você guardar na sua cabeça o que é filosofia. É a maneira mais racional possível de você explicar uma coisa. É você tentar explicar uma coisa sem usar religião, sem usar os sentimentos, sem usar nada. Você tenta usar só a sua inteligência, você não usa mais nada. E os gregos, eles começaram a fazer isso. Eles observavam as coisas, eles ficavam parados, às vezes horas e horas, observando o tempo, o ciclo da natureza. E aí, de observar, eles começaram a ficar bons nisso. Eles começaram a perceber que tem época certa para plantar, que a lua influencia na rapidez ou na lentidão de uma semente para germinar, para crescer. Perceberam que isso influencia até para cortar cabelo. Os gregos perceberam isso. Mas como que eles fizeram isso? Observando. Eles paravam e olhavam, ficavam olhando mesmo. E um ficava discutindo com o outro: não, ó, você percebeu que nessa lua aqui um negócio. E aí eles iam discutindo, e um ia batendo a impressão que tinha, não, é verdade mesmo, ó, o que você falou faz sentido. E assim eles foram desenvolvendo matemática, astronomia, que é o conhecimento dos astros, foram desenvolvendo agricultura, foram desenvolvendo um monte de coisa. Então o povo grego, ele foi escolhido por Deus, na providência de Deus, para preparar o quê? A cultura. Os gregos foram o povo mais culto. Eles que inventaram a política, que na época deles não é o que é hoje. Na época deles, o que era a política? Era a arte de bem governar para o benefício de todos. Isso é a política originalmente. Só que por que lá dava certo, hoje em dia não dá? Porque na Grécia, cada cidade era um país. Não existia essa ideia de país como a gente tem hoje. Era tudo cidade-estado, era tudo pequenininho. Cada cidade tinha o seu rei, só que o rei, ele era apenas um coordenador. O rei não mandava. O rei não chegava lá e falava: eu quero que faça tal coisa, quero que faça uma obra, vamos votar.
Era assim que funcionava. Então o rei, ele coordena o trabalho, mas ele não manda, ele coordena. Então, o inimigo está vindo nos atacar. O que o rei fazia? Ele convoca a população. Olha, está vindo aí, vamos ter guerra ou não vamos ter guerra? Votação, vamos ter guerra. Beleza, segundo passo, como que vamos fazer guerra? Temos arma ou não temos arma? Qual que é a estratégia? Aí eles decidiam. E eles chamaram isso de democracia. Cracia é governo. Demo, povo. Demos. Demos, kratos. Né? Que é o quê? O governo do povo. Por quê? Porque agora, você fala a maioria de votos. Você pega o Brasil, nós temos 210 milhões de brasileiros. Você imagina, 210 milhões de pessoas para fazer o negócio dar certo. Na Grécia os caras tinham 5 mil, 4 mil cada cidade. Por que lá funcionava e hoje nem sempre funciona? Por causa disso. Era um número menor de pessoas. Então eles inventaram democracia, inventaram política, inventaram o direito, como a gente fala nesse sentido de você ter defesa, acusação, é coisa dos gregos. Inventaram a filosofia, que é a arte de explicar as coisas. Inventaram a história, o estudo da história, o estudo do passado. Veio tudo deles. Inventaram a botânica, que é o estudo das plantas. Inventaram a biologia, que é o estudo das outras formas de vida, vida humana, vida animal. Só que eles não tinham uma noção muito clara de quem era Deus. Por quê? O que faltava para os gregos? A revelação. Eles não tinham a revelação, eles tinham inteligência desenvolvida, mas não tinha a revelação. Por quê? O ser humano, até um certo ponto, ele consegue ir sozinho, só usando a inteligência, só usando a cabeça. Qualquer um de nós consegue intuir o que é certo e o que é errado. Você pegar uma pessoa, o sujeito vive lá no meio do nada, numa ilha no meio da Austrália, o cara nunca ouviu falar do nome de Jesus. Ele tem dentro dele uma ideia, nem que seja uma ideia vaga, do que é certo e do que é errado. Às vezes ele não sabe direito por quê, mas algo diz para ele o que é certo e o que é errado. Por que todo ser humano tem isso? Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então existe uma coisa dentro de todo ser humano que a igreja, o Papa João Paulo II chamava de semina verbi. O que é a semina verbi? É a semente do verbo, o verbo de Deus. Nós temos uma semente de Deus dentro de nós, todo mundo tem. É meio que um mapa de volta para Deus. Todo mundo veio de Deus e todo mundo tem um mapa de volta para Deus. Como que funciona esse mapa de volta para Deus? Que todo mundo tem, a gente também tem. A gente é cristão, católico, batizado, mas a gente também se afasta de Deus. Não é porque a gente vem à missa, participa das pastorais, que a gente não se afasta de Deus, não. A gente se afasta de Deus. E às vezes mais de uma vez durante o mesmo dia. A gente peca mais de uma vez durante o dia. Concorda comigo? A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes. O justo é o santo, né? Você imagina, se o santo peca 7 vezes, nós estamos enrolados, né? Então 7 vezes, né? Então a gente peca muito mais que 7, e às vezes a gente nem se dá conta. Mas nós temos um caminho de volta que Deus colocou dentro de nós. Isso é natural, está em nós. Como que funciona esse mapa? Esse mapa é um vazio profundíssimo que existe dentro de todos nós. Todos nós. Por exemplo, quando a gente é criança, quem é a referência? Quem a gente tem medo de perder? O pai e a mãe. Você pode até apanhar da sua mãe. Eu mesmo apanhava adoidado da minha mãe. Eu morria de medo da minha mãe morrer. Tinha raiva dela, mas eu morria de medo de morrer. Por quê? Porque meu pai não batia, mas minha mãe batia. Mas eu morria de medo da minha mãe morrer. Por quê? Porque como criança, você tem aquela referência, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, a avó. Alguma pessoa ele vai ser a referência. Então parece que a sua vida meio que gira em torno daquelas pessoas. Aí você cresce, você esquece que você tem pai, tem mãe, e você tem seus amigos. Você não quer nem saber de pai e mãe.
Você fica até meio com vergonha de pai e mãe, né? Quando o pai vem buscar, a mãe vem buscar, você não quer muito, né? Eu tenho meu filho de 3 anos, né? Eu falo, cada vez mais eles estão vindo piores, né? Cada geração, né? Ele mudou de escola agora e, por acaso, ele está na escola onde eu dou aula. Hoje eu fui entrar com ele, fui dar a mão para ele. Ele vive o tempo inteiro grudado comigo de mão dada. Hoje ele não quis dar a mão, não. Falei para ele, dá a mão para mim. Não. E ele falando assim, com a mão baixa, falando que não, para não pegar na mão dele. Ele estava com vergonha. Eu falei, dá a mão aqui logo, pô. Ele não queria, não. Pô, que negócio que é esse, né? Dar a mão, pô, né? Então, chega a adolescência, quem é a sua referência? Os amigos. Aí, pai e mãe pode falar o que quiser, mas a referência são os amigos. Todo mundo que já foi adolescente, um dia ou quem ainda é, você vai escutar da sua mãe. Quando você pedir um favor, qualquer coisa, vai falar para fulana, que é sua amiga, lá, vai lá. Você fica colada com ela, tudo é ela, fala para ela lá, lavar sua roupa aí, dar dinheiro para você, né? Por quê? Porque a referência é o amigo mesmo, não é? O adolescente ele começa a migrar, e aí passa mais um pouco, ele vai começar a namorar, ou se não começa a namorar, vai começar a ter vontade, pelo menos, que às vezes o pai e a mãe não deixam, mas morre de vontade, né? A referência começa a ser o quê? O namorada. E assim a gente vai trocando as referências que a gente tem durante a vida. E o que acontece com a gente até a gente morrer? Você pode buscar referência em quem você quiser. Sempre permanecerá um vazio dentro de você. Por que vai permanecer esse vazio? Porque esse vazio é o lugar de Deus. É o lugar de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho vocação para casar. Quando eu casar, porque vai ser a pessoa certa, eu serei feliz e não sei o quê. Beleza, é bom assim, as primeiras semanas. É ou não é? Passa um tempo, aí você começa a comer o sal junto mesmo, né? Aí você começa a ver que o negócio não é bem assim. Aproveitando que minha mulher não veio, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Tem a Gabi aqui, tem a minha cunhada aqui, depois minha cunhada não vai dedar isso aqui, né? Minha cunhada da paróquia aqui, ela não vai dedar. Mas assim que eu casei, tal, lua de mel, tudo lindo e não sei o que, beleza. E ela mudou para a casa onde eu já morava. Morava numa casa alugada, a gente queria construir, então ela veio para casa. Aí, beleza, lua de mel, tudo lindo, maravilhoso, não sei o quê. E eu feliz da vida, para mim tá tudo certo. Olha, casei, que beleza, não sei o quê. Aí um dia, passou festa, passou lua de mel, passou aquela bagunça do casamento. Cheguei do trabalho e falei assim, liguei para ela ainda, falei, né? Marido, quando você é recém-casado, você tem dessa. Falei, tá, não vai ficar em panela, beira de fogão, não. Vou pegar uma pizza. Estou chegando em casa aí, não precisa fazer nada não. Pegamos, comendo pizza, tomamos vinho, dormi, feliz da vida lá. Aí daqui a pouco eu vejo lá, ela vira para um lado, ela vira para o outro, ela vira para o outro. Aí eu falei, mas você fica virando assim, não tem quem durma assim. Falei, rapaz do céu, eu falei, não tem jeito, como é que você vai ficar assim? Ela, não, desculpa. Aí beleza, e para dormir eu sou bom, 30 segundos. Às vezes está falando comigo, eu já dormi. E daí a pouco eu dormi de novo, e vira para lá, vira para lá. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, você está com saudade da sua mãe, você está com saudade da sua casa, você não consegue dormir, o que é? Ela falou, não, nada não, né? Toda mulher fala nada não, né? Nada não é grave, né? Eu falei, não, o que é? Não, nada não, dorme aí. E vira para lá, vira para lá. Eu falei, não é possível um negócio desse. Aí levantei, acendi a luz, sentei na cama, falei, o que está acontecendo? Você não está contente com alguma coisa está errada, não sei o quê. Não pode dormir aí, não. Né? Eu falei, não, você desembucha, fala aí, como é que a gente vai ficar casado se você não fala? Ela, então eu vou falar porque é uma coisa que está me incomodando muito, eu tentei não ser chata, mas eu não estou aguentando que é mais forte que eu. Achei que seria uma coisa grave o negócio. Ela falou assim, não, porque a gente jantou, você recolheu todos os pratos, copos, você botou na pia e veio deitar. Eu não consigo dormir se a pia está com louça. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né? Eu falei, é sério mesmo? Ela falou, é sério. Ela levantou e foi lavar. Eu falei, não, você está de brincadeira. Eu falei, deixa a louça lá. Eu morei muito tempo, né, solteiro, sozinho.
E louça suja nunca me afetou, assim. Eu passava assim, mas sem nenhum problema de consciência. Eu botava lá e eu ainda falava um negócio que ela ficava brava, né? Porque eu deixava a louça lá, ela falava, porque tem que lavar, tem que deixar a cozinha limpa, tem que deixar a pia seca. Eu falei, a vida passa, a louça fica. Né? Aí ela ficava louca da vida. Ela falava, não, mas tem que lavar, olha a porquice que é isso aqui, não sei o quê. Quando eu era solteiro, eu ia bebendo água. Quando acabava os copos, eu lavava a louça. Aí eu falava, nossa, não tem copo mais. Aí eu tinha que lavar. Aí eu lavava lá, né? Nunca liguei para isso aí, né? Mas ela ligava. E ela tem esse negócio de limpeza, né? Aí beleza, resolveu o problema da louça. Eu falei, bom, para não ficar brigando com essas coisas, eu vou lavar. Aí todo dia eu pegava, lavava, secava a pia lá, ainda chamava ela para ver. Ela falou, nossa, você está me insultando, né? Porque você fica chamando para eu olhar. Eu falei, não, então eu vou lavar, vou ficar quieto, né? E beleza, eu falei, bom, resolveu esse problema. Passou um tempo, de novo. Ela vira para lá, ela vira para cá. A gente tinha recebido visita em casa à noite, o povo foi embora, eu arrumei a cozinha, nós fomos deitar. Aí ela falou assim, nossa, porque veio um monte de gente, estava chovendo, o povo entrou com o pé molhado, não sei o quê. Eu não consigo dormir, tem que passar um pano. Eu falei, você vai querer passar pano? Aí 11 horas da noite, ela passando pano na casa. Né? Aí chegou na cozinha, ela falou, nossa, mas a cozinha sujou muito. Quando veio, eu escuto ela no tanque, lá enchendo o balde. Ela lavou a cozinha. Lavou a cozinha, puxou a água e foi dormir. Eu falei, não. Mas meu Deus do céu. Né? Por que eu estou falando isso? O amor, de verdade, ele é o quê? É uma escolha. Ele não é sentimento. O sentimento ele passa, a paixão passa. Mas o amor é o quê? É uma escolha. Ela me escolheu. Eu tenho assim um poder de desorganização assim impressionante, né? Só que o problema é que eu sempre mexi com muito papel. Então, por exemplo, quando é época de prova, o que eu faço? Eu pego a mesa lá, se tiver professor aqui vai me entender. Eu espalho por série, aí eu vou corrigindo por série. E aí o que eu corrigi, eu empacoto e vou jogando no chão, para eu saber. Ela fica louca da vida, porque o negócio tá... Aí um dia eu tinha deixado tudo desorganizado, mas eu estava entendendo a organização. Estava desorganizado, mas estava dentro da minha ordem. A hora que eu cheguei, estava tudo arrumado por saco, dividido por corpo. Aí eu falei, nossa, mas eu demorei, eu acho que o dobro do tempo só para achar o que eu já tinha feito. Né? Porque tirou da ordem que eu tinha feito. Então, quer dizer, eu sei, eu também tenho a desorganização. Ela tem a mania de limpar, e eu tenho a tendência a não organizar. Mas você casa, onde que o amor é construído? O amor ele começa lá no namoro, começa no interesse, começa na escolha, mas o amor de verdade mesmo, ele é construído depois, a partir do momento que você decide. E eu pensei nisso aí, falei, não, escolhi essa mulher aqui, então vamos lá, vamos dentro da regra dela aí. E aí eu via que muita coisa, né, no meu jeito de organizar, eu via que às vezes ela se mordia por dentro e ela não falava, né? Eu olhava lá o jeito que eu guardo as ferramentas lá, às vezes eu vejo ela coçando a mão para arrumar os negócios lá, mas ela deixa do jeito que eu... Por quê? Você vai construindo o amor, o respeito, a tolerância depois. Só que aí chega uma época que você começa a perceber que este amor, ele não te preenche. Aí quando a gente é casado, você começa a pensar no quê? Eu preciso ter filho. Porque filho é um amor que não cabe na gente. É verdade, não cabe mesmo. Quando vem os filhos, aí tudo é para o filho. Você larga de pensar em você, você pensa no filho. Tudo é para o filho, tudo você faz pensando no filho, na filha. Você já não existe mais. E aliás, você não está mais preocupado com você. O seu contentamento passa a ser o seu filho. Bom, você está bem, se eu arrumei para ele, está tudo certo. Né? E aí, passa um tempo, conforme seu filho vai crescendo, você vai percebendo que o seu filho não é aquilo que você imaginou que ele ia ser. O seu filho também não é aquilo que você quer que ele seja. O seu filho é aquilo que ele é. É aquilo que Deus te deu para cuidar. Eu costumo dizer, eu sou professor, eu dei aula antes de ter filho, eu dei aula, 13 anos antes de ter filho. Eu acho que tudo que eu falei mal de todos os alunos, eu pago nos meus 2 filhos. Eu achei que Deus preservasse o professor.
Mas assim parece que é por encomenda assim, o negócio. Por encomenda. Eu não tenho muita paciência, né? Por exemplo, quando o aluno vem com muita cerimônia para pedir uma coisa. Ai, professor, por favor, eu queria. Eu falo, fala, porque começa a me dar uma agonia assim. Começa a falar, vai, fala logo, o que você quer? Para o negócio, senão o negócio não rende, o negócio não anda. Minha filha, ela vem, pai, sabe o que eu quero? Nossa, ela dá uma volta. Eu falo, meu Deus do céu, Olívia, do céu, onde? O que você quer? Ela fala, não, eu estou falando ainda, espera eu falar. E se você aperta muito, ela chora. Ela fala, você não escuta o que eu falo, né? Aí eu falo, oh, Jesus amado, eu falei, é para matar mesmo isso aí. E às vezes ela demora, assim, ela passa um tempão, ela rodeia para falar. Aí, outra coisa, quando eu ia à missa, eu via criança berrando, gritando, eu queria rezar. Eu ficava pensando, se fosse meu. Se fosse meu, pegava a cara desse moleque e eu esfregava no chão. Porque tem criança que dá uma atrapalhada mesmo. Berra, corre. O meu, ele não sabia falar, né? Ele começou a andar antes de falar. Jesus amado, assim, eu passava assim tanta vergonha, mas tanta vergonha, eu passo até hoje, ele tem 3 anos, eu passo até hoje, que eu comecei a variar de paróquia para ir em missa com ele, para não ficar tão marcado pelos padres, né? Eu comecei a variar. Aí um dia eu encontrei com um senhor que frequentava lá a comunidade, né? Muito bonzinho, um médico já aposentado. Aí ele veio, e é uma pessoa boníssima assim. Ele falou assim para mim, né? Você está vindo sempre na missa das 9 aqui? Eu falei, eu tenho procurado vir nessa. Ele falou, tá bom. Eu falei assim, por que o senhor está perguntando? Ele falou, não, porque eu vim na das 10h30. Aí eu falei, caramba, viu? Isso porque eu falava, né? Falava assim, não, os meus filhos não serão assim. E não é falta de falar, não. Eu começo 1 hora antes em casa. Vocês vão à missa, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que não sei o quê, 10 minutos de banco. É o máximo que eu consigo. A minha menina fica, o moleque não fica. O meu menino, se tiver uma pausa de silêncio litúrgico. Nós fomos numa paróquia que o padre, e é o correto, né? Fez aquele silênciozinho depois da homilia. Foi só daquele, você fala, meu Deus do céu, tomara que o padre já fale, creio. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda aí. O padre sentou. Eu falei, quer ver? E eu olhando para o meu filho, falando, quietinho, daqui a pouco ele soltou, já acabou? Né? E aí eu falando para ele, eu falei, não acabou ainda tem. Não acabou? Está demorando. Ele falando alto assim. Aí eu falei, Jesus amado, viu? Aí o padre não me conhecia, o padre era de fora. Aí na hora que o padre foi rezar o creio, antes de falar o creio, ele virou para mim no banco, ele falou, avisa o mocinho aí que daqui para frente é mais rápido. Aí você quer que o chão se abra para você ser tragado, né? Então é uns negócios assim que você começa a pensar, você fala assim, e não é falta de falar, não é falta de ensinar, a gente fala, a gente ensina, mas o filho não vem como você quer. O meu diretor espiritual, quando minha mulher engravidou da minha menina, ele falou uma coisa que eu guardei. Ele falou assim, e aí, tá feliz que vai nascer o neném? Eu falei, claro, né? Lógico que eu estou feliz, né? Ele falou, e aí ele perguntou alguma coisa, eu falei, não, minha filha, não sei o quê. E eu falei várias vezes, minha filha. Ele falou, guarda uma coisa na sua cabeça, né? Você está todo orgulhoso aí, né? Dizendo que o filho é seu. Ele falou, é seu também, mas você tem que ter na cabeça o seguinte, que quem é dono mesmo do seu filho não é você. Você, na verdade, foi escolhido por Deus para que Deus desse para você um filho que é dele, para você criar. Essa é a sua responsabilidade. Deus está dando para você alguém que pertence a ele. Então você tem que devolver para ele. Você tem que ajudar a salvar o seu filho, né? Aí, muito bem, eu nesse intento de salvar os meus filhos, assim que eles começaram a entender mais, eu falava todo dia antes de dormir, eu rezo com eles. Hoje não, né? Hoje eu estou aqui, mas todo dia eu rezo com eles. E eu leio
a vida do santo do dia, alguma coisa de algum santo do dia. E aí eu pego lá umas histórias, mas eu simplifico um pouco a história, né? E aí um dia eu peguei São Vicente. Meu filho nasceu no dia de São Vicente. Minha mulher queria que ele chamasse Inácio. Ele estava para nascer em setembro. Falei para minha mulher, ele vai nascer no dia de São Vicente, que era o nome que eu queria. Ela falou, se nascer você pode botar o nome. Ele nasceu no dia. Eu falei para ela, viu? O que é ter moral? Né? Aí nasceu no dia. Aí eu ganhei o nome, né? Ficou Vicente, né? Mas não é nada, porque nasceu no dia mesmo, deu a hora mesmo. E aí eu botei o nome e aí eu li para ele a vida. Ele não dormia e nada, li a vida de um santo, de outro santo, de outro santo. Falei da santidade, falei de Deus, eu achando que eu estava arrasando na catequese, né? Falei, essas crianças aqui, ó, o mínimo daqui de casa é sair algum religioso, né? Eu me achando lá. Aí antes deles dormirem eu falei para eles, para os dois, né? Vocês não querem ser santo? A minha filha entendeu melhor e falou, eu quero. Falei, isso aí. E o moleque meu pensando. Falei, ué Vicente, você não quer ser santo? Ele pensou. Ele falou, eu não. Eu falei, você não quer ser santo? Eu falei, você é católico, você é cristão, ser santo é ser amigo de Jesus e não sei o que, você não quer ser santo? Ele falou, eu não. Eu falei, mas por que você não quer ser santo? Ele falou, eu não, ficar parado. O que ele pensou? Ele pensou que ser santo é ficar parado. Ele falou, não, eu estou fora, né? Ficar parado, até parece, né? Então, quer dizer, não entendeu nada, né, do que eu falei, né? Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que aquilo que a gente planeja da nossa vida vai ser a felicidade. E a gente se esquece do seguinte: mulher, marido, não vai te fazer feliz. Se você casa, né? Quem não casou e for casar, pensando, estou com fulano de tal para que ele me faça feliz. Nem casa então. Porque o seu marido, ele não tem a possibilidade de te fazer verdadeiramente feliz. E a sua mulher também não. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual que é a medida de felicidade que existe no nosso coração? A felicidade divina, a felicidade eterna. Essa é a medida da nossa felicidade. Um ser humano pecador, cheio de defeito, ele pode preencher isso em mim? Não. Mesmo que seja meu pai, mesmo que seja minha mãe, mesmo que seja meu marido, mesmo que seja minha mulher. Então você tem que casar pensando diferente. Você tem que casar pensando no seguinte: eu estou me unindo a essa pessoa para que juntos nós alcancemos a verdadeira felicidade, que é o céu. A verdadeira felicidade está em Deus, ela está no céu. Com as pessoas a gente vai se frustrar muitas vezes durante a vida. Quem são as pessoas que mais nos decepcionam na vida? Aqueles que estão mais perto: mulher, marido, filho, pai, mãe. Essas são as pessoas que mais... As ofensas recebidas dos outros não dói tanto quanto uma ofensa recebida de um irmão, uma ofensa recebida de um pai, de uma mãe, de um marido, de um filho. Isso dói muito mais. Dói muito mais. Eu lembro meu irmão, quando era adolescente, um dia meu pai começou a apertar ele demais, ele não tinha argumento e ele respondeu para o meu pai. E o meu pai não falou nada. Mas foi tão evidente a tristeza que aquilo causou no meu pai. Aquilo foi evidente, a gente viu que aquilo matou por dentro. E aí tanto eu quanto a minha mãe, nós fomos para o meu irmão e falou: você percebeu o que você fez? E ele não tinha se dado conta disso. Que ele teve que ir lá, pediu perdão, pediu desculpas, mas a ofensa foi feita. Uma ofensa de um filho a um pai, o sujeito ele pode receber ofensa de quem for, mas se ele receber de um filho, vai doer muito mais. Por quê? Porque no fundo a gente espera daqueles que estão do nosso lado, que eles nos façam felizes. E sabe por que às vezes a gente se frustra tanto, a gente sofre tanto? Porque a gente coloca a nossa esperança nas pessoas. As pessoas não têm
essa capacidade, elas não têm, e não é por maldade. Do mesmo jeito que o seu marido não tem essa capacidade, você também não tem. Você também não tem. Do mesmo jeito que às vezes o seu filho não tem, você também não tem. Você também é filho. Talvez o que seu filho te faz hoje, lá no passado, pode ser que não do mesmo jeito, mas em alguma medida pode ser que, de algum modo, você também tenha desagradado seu pai e sua mãe. Em alguma coisa. Entendeu? Então, a medida da felicidade do coração humano é Deus. Se você pensar assim, eu vou ter filhos para que eles me façam felizes, beleza. Enquanto você tem domínio sobre seus filhos, eles estão debaixo da sua asa. Cresceu um pouquinho, acabou. Não tem mais. Por quê? Porque ele não quer, porque ele é uma pessoa diferente de você. O seu filho, você pode ter 10 filhos, tudo do mesmo pai, tudo da mesma mãe. Cada um vai sair de um jeito, porque cada um é uma pessoa. E às vezes tem pai que sofre, fala, mas eu não entendo, como que é possível, e não sei, não, é ser humano. É ser humano. Deus fez cada um diferente do outro, não existe dois igual. Eu já dei aula, né? Faz 18 anos que eu dou aula. Eu já dei muita aula para gêmeo. É muito engraçado você dar aula para gêmeo. Às vezes eles são um a cara do outro, foi gestado junto, né? Nasceu junto, e como eles são diferentes. Eu dando aula, como que eu identifico o gêmeo? Pelo gênio. Nunca um é igual ao outro. Sempre um é mais lerdo, o outro é mais esperto, um é mais bravinho, o outro é mais calmo. Porque são pessoas, às vezes, totalmente opostas. Foram gerados juntos, mas são opostos. Por quê? São seres humanos diferentes. Deus, ele nos quer diferentes. Então Deus colocou dentro do coração de todo mundo um mapa de volta. Santo Agostinho, que é um santo lá do começo da igreja, né? Santo Agostinho morreu no início do século V. Ele nasceu no século IV e morreu no século V, no ano de 430, né? É quando Santo Agostinho morreu. Santo Agostinho, ele era filho de uma mãe cristã, Santa Mônica. O pai era pagão, patrício. O pai não deixou a mãe batizar os filhos. Santo Agostinho, ele tinha mais um irmão. Então, nem ele nem o irmão foram batizados. E o pai criou os dois como relativistas, não acreditando em nada, né? O pai era pagão, praticava a religião pagã, mas os meninos não eram nada. Acreditavam no que quisesse. É um pai liberal, né? A mãe continuava falando de Deus, de Cristo, rezando pelos filhos e sofrendo pelos filhos. Quando Agostinho ficou adolescente, ele e o irmão dele foram ouvir umas palestras de um filósofo. E os meninos eram muito inteligentes, eles gostaram daquilo. Falaram, olha como esse cara argumenta. E adolescente é danado, né? O Agostinho, o que ele percebeu? Ele falou assim, esse cara, ele fala bem, mas ele está mentindo. Mas ele fala tão bem, que tem um monte de homem barbado acreditando nele. Ele falou, puxa vida, eu queria aprender isso aí. Então ele queria aprender não a sabedoria, mas a manha de manipular as pessoas. Ele falou, pô, eu vou ficar muito rico se eu fizer isso. Santo Agostinho estudou filosofia, se tornou advogado, levou uma vida totalmente atrapalhada, uma vida devassa, teve várias mulheres, bebia demais, se envolveu com várias seitas, etc. e tal. Teve um filho com uma mulher que era escrava, enfim, toda uma bagunça de vida. Só que a imperatriz de Roma, ela percebeu, né, que havia um jovem advogado na cidade de Milão que argumentava muito bem, era o Agostinho. O Agostinho é o que a gente chamaria hoje em dia de advogado de porta de cadeia mesmo, daquele cara que ele vai lá para defender criminoso mesmo e para fazer o falso virar verdadeiro. E o Agostinho conseguia, ele era bom. Ele pegava crimes absurdos, ele pegava criminoso e falava, conta para mim o que você fez. Aí o cara falava toda a verdade. Ele falou, então agora a gente vai construir a versão, você vai confirmar tudo que eu falo. E ele construía a versão, e ele conseguia, ele provava a inocência de uma pessoa culpada pela argumentação. Ele era muito bom. A imperatriz falou, é esse cara que eu preciso, chama Agostinho para a corte.
O que a imperatriz precisava? De um advogado bom que conseguisse argumentar e derrubar os argumentos de uma pessoa que era bastante incômoda para a imperatriz, porque era uma pessoa que criticava os pecados públicos da imperatriz. A imperatriz, ela era viúva, ela aderiu a uma heresia, ela era cristã, católica, mas ela aderiu a uma heresia que dizia que Jesus era só Deus, mas não era homem de verdade. Isso é um erro. E aí quem começou a combater a imperatriz nos seus sermões? O bispo de Milão, que era Santo Ambrósio. Aí contrataram o Agostinho. Falou: olha, você tem que estudar o Ambrósio, olhar os argumentos dele e começar a fazer discursos públicos rebatendo o que o Ambrósio está dizendo. Nessa altura, o pai de Santo Agostinho tinha morrido. Antes de morrer, Santa Mônica conseguiu levar um sacerdote e ele foi batizado no leito de morte. O pai de Santo Agostinho morreu cristão. O que ele fez? Ele deu um pito na mãe. Falou: a senhora não devia ter feito isso, porque a senhora se aproveitou da situação de sofrimento. É claro, a pessoa está para morrer, ela acredita em qualquer coisa. A senhora foi desonesta. Imagina uma mãe ouvindo isso de um filho. Santa Mônica foi morar lá com Agostinho. Ela rezava e ela via o filho se afundar nos seus erros, nos seus vícios, nos seus pecados. Mas o Agostinho começou a aparecer na missa de domingo para ouvir os sermões de Santo Ambrósio. Mas não é porque ele queria ser católico, não. Ele queria pegar a argumentação do bispo, anotar, para depois provar que o bispo era um mentiroso. Quem que entrou pelo cano? O Agostinho. Ele foi tentar argumentar com Santo Ambrósio, e um dia Santo Ambrósio era muito bocudo. Ele era um bispo muito corajoso. Ele falava na lata. Santo Ambrósio era daquela pessoa de poucos amigos, porque era aquela pessoa extremamente sincera. Santo Ambrósio ele não levava assim, mas isso aqui para casa. E se ele tivesse que resolver qualquer problema com qualquer um, ele ia na pessoa e despejava lá. Não mandava recado, não. E se o pecado fosse público, ele denunciava publicamente. Então Santo Ambrósio era terrível. O imperador de Roma estava numa situação de pecado. Ele mandou massacrar um monte de gente que tinha se rendido numa guerra. 16 mil homens levantaram numa guerra. Quando você levanta a espada e segura a espada com as duas mãos, significa o quê? Você está se rendendo, você não quer lutar. E naquela época, se você se rendeu, você mata uma pessoa que se rendeu, você cai em desonra. Você está matando gente que está pedindo piedade. O imperador de Roma mandou massacrar 16 mil homens que tinham se rendido. Aí o imperador veio lindo e belo para a missa de Natal. Aí um dos diáconos falou para Santo Ambrósio: o imperador está chegando. Santo Ambrósio falou: pode fechar a porta da igreja. Fechou a porta da igreja, na cara do imperador. E aí o imperador começou a tumultuar, falou: mas o que está acontecendo? Não sei o que. Saiu Santo Ambrósio, falou: aqui você só entra se me matar. Enquanto eu estiver vivo, você não entra aqui. Aqui você não pisa, porque você é um assassino. E um assassino não pode assistir o sacrifício da missa. Eu não vou manchar a Catedral de Milão com o sangue dos 16 mil que você matou. E você que leva o nome de cristão. Enquanto você não fizer penitência, você não pisa aqui. Botou para fora. Todo mundo pensou que ia começar uma guerra ali. O que o imperador fez? Baixou a cabeça e voltou para casa. Ele não entrou. Só que aí, para provar que ele era quem mandava, ele ficou meses sem ir à missa. E ele falava publicamente que ele tinha orgulho, que ele não ia à missa e não sei o quê, mas ele era cristão. Quando chegou a festa da Páscoa do outro ano, os sinos tocaram de manhã cedo, todo mundo começou a ir para a missa da madrugada, a missa da ressurreição de Cristo. E aí o imperador, ele falou: todo mundo vai celebrar a ressurreição de Jesus, e eu que sou cristão, eu não posso. E aí os empregados dele falaram: não vá à missa, porque senão você está regando, né? Você peitou o bispo, agora você vai. Ele falou: não, eu preciso ir. E aí ele chegou até a porta da Catedral de Milão. Quando ele chegou, avisaram Santo Ambrósio veio em cima dele
E aí ele se ajoelhou na porta da catedral, ele tirou as insígnias dele de imperador, ele abriu os braços e falou para Santo Ambrósio: o que eu tenho que fazer? O senhor me diga que eu vou obedecer. E aí Santo Ambrósio falou: bom, o seu pecado é público, então você pode confessar publicamente, porque não é segredo para ninguém. Então ele se confessa na porta da catedral, recebe a absolvição e entra para celebrar a Páscoa. Só que daquele dia em diante o imperador se sentava no presbitério. O imperador tinha uma cadeira, junto com o clero, junto com os padres, com os bispos. Santo Ambrósio mandou colocar a cadeira do imperador junto com o povo. Falou: a partir de hoje você senta ali. Você nunca mais, até a sua morte, você vai sentar lá em cima. E ele aceitou a penitência dele. Então isso para vocês terem uma ideia de quem era Santo Ambrósio. E aí um dia, Santo Ambrósio, que não levava desaforo para casa, ele viu que o Agostinho não era cristão, estava lá todo domingo anotando o sermão dele. Um dia saindo, Santo Ambrósio falou para ele: está sendo proveitosa as suas vindas aqui de domingo, para fazer argumento para depois falar mal de mim? Ele mandou na lata assim. Aí Santo Agostinho falou: eu ainda não abri a minha boca, mas na hora que eu abrir a boca, todo mundo vai saber o que é a verdade. Aí Santo Ambrósio devolveu, falou para ele: e o que você acha que é a verdade? Santo Agostinho falou: a verdade é aquilo que todo sábio procura. E aí Santo Ambrósio falou: então você não é sábio, porque nós cristãos sabemos que a verdade, ela não é uma ideia, ela é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E nós, homens, não encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. E aí ele arremata falando para Agostinho: a verdade não está longe de você, dentro de pouco tempo você vai trombar com ela. Santo Agostinho achou: isso aí é coisa retórica, não sei o que e tal. Muito bem. E Santo Agostinho chegou a fazer uma acusação contra Santo Ambrósio publicamente. Santo Ambrósio rebateu a acusação de Santo Agostinho. E Santo Ambrósio, ele não só rebateu, mas convenceu o Agostinho. Pouco tempo depois, o Agostinho se apresentava na Catedral de Milão, pedindo para ser batizado. Aquele que era o destruidor do bispo, veio até o bispo para ser batizado. Santa Mônica rezou anos e anos por isso. Ela viu o filho batizado e ele se decidiu a voltar para a África. Santo Agostinho era africano, ele era do norte da África. Quando Santo Agostinho foi voltar, eles estavam esperando o navio que ia chegar de um dia para o outro no porto de Ostia. E eles se sentaram, é uma cidade chamada Ostia, na Itália, perto de Roma. No que ele se senta no porto, ele estava conversando com Santa Mônica, falando de Deus, abraçado com a mãe. E num dado momento a mãe não respondeu. Quando ele se deu conta, a mãe tinha morrido, deitada nele. A mãe, Santa Mônica, estava abraçada com ele e morreu ali. Ela viu o filho batizado e morreu. E por que eu pego esse exemplo de Santo Agostinho? Para a gente entender o caminho que ele fez. Ele bateu muito a cabeça, mas ele achou o que ele procurava. E Santo Agostinho, ele dizia o quê? Fizeste-nos, Senhor, para vós. Deus nos criou para ele. Se alguém te perguntar, essa é uma pergunta que eu faço na catequese para a molecada: por que você existe? Eles respondem um monte de coisa. Eu falo: tudo errado. Você existe para a glória de Deus. A glória de Deus é a sua vida. Onde que Deus encontra a glória dele? Na sua vida. Santo Irineu de Lyon, é um bispo lá do começo da igreja, ele dizia: a glória de Deus é a vida do homem. Onde que Deus encontra a alegria dele? Em nós, seres humanos. Nós somos a única criatura a quem Deus deu dons que só pertencem a Ele. Por exemplo, nós temos a racionalidade e a inteligência. Isso é próprio de Deus. Ah, mas o animal tem uma inteligência. Tá, o animal ele tem uma inteligência, mas a inteligência do animal é curta. Ela é limitada.
O animal ele não evolui além daquilo que é a espécie dele. Ah, deu um toró aí, uma tempestade, caiu o ninho do João de Barro. Você não vai ver o João de Barro discutindo. Não, nós temos que fazer ninho de concreto armado agora, porque está sem condições. Campinas aqui, Jardim Nova América aqui não está dando. Ou vamos ter que mudar de bairro. O João de Barro não faz isso. O ninho cai, ele constrói na mesma árvore do mesmo jeito, vai cair de novo. Ele tem uma inteligência, mas ela é limitada. A inteligência do ser humano, se a gente trabalhar bem, ela não tem limite. A inteligência humana ela vai longe. O que é isso? É um dom divino. Nós temos liberdade. Tem gente que fala, né? Oh, eu queria ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre, não. Você fala, ele voa para onde quer. Não, ele não voa para onde quer, não. Porque cada passarinho ele tem um instinto e cada passarinho ele tem um ciclo de voo. E ele voa geralmente na mesma região. Ele não vai para onde ele quer, não. Ele está limitado ao instinto dele. O leão só come bicho que faz parte da cadeia alimentar dele. A cobra, ela só come aquilo que é da cadeia alimentar dela. Quem que ensinou isso para o bicho? Deus. Deus colocou dentro dele lá. Agora, nós seres humanos, nós temos liberdade. Liberdade de verdade. A gente pode escolher as coisas racionalmente. Eu posso usar a cabeça e escolher. Às vezes eu escolho mal. Faço lá umas porradas na minha vida, mas eu escolhi. E tudo que eu escolho tem consequência, mas eu posso escolher. Eu posso escolher. Então Deus deu para nós coisas que Ele não deu para mais ninguém. Quem é que domina a criação? O homem. Qual é a última coisa que Deus fez no mundo? Deus criou o mundo, a água, criou tudo. Por último Ele criou o quê? O homem e a mulher. Por último. Por quê? Porque o homem e a mulher é a cereja do bolo. É o mais importante. É aquilo que vem por último, né? Então, para Deus, quem é mais importante nesse mundo? Eu e você, nós todos. Nós somos parte da glória de Deus. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Deus é o Criador, certo? Eu costumo falar isso na catequese com a molecada. Falo, então, para que você existe? Você existe para a glória de Deus. Outra pergunta que eu faço na catequese: Deus ele é o Criador porque Ele criou no passado, ou Ele é Criador porque Ele continua criando no presente? Aí a molecada dá nó nas ideias, né? Fala, não, Ele já criou. Eu falo, não, Ele continua criando. Eu brinco com as crianças, eu falo, cada vez que você toma banho, é uma parte de você que vai embora. São milhões de células mortas que morrem e que se renovam todo dia. É Deus te criando o tempo todo. Deus ele é o Criador o tempo todo. Ele não para de criar. Ele não para de criar. E você que nasceu pequenininho, você já não é o mesmo. As células já renovaram, né? Tudo já mudou e Deus continua criando. E a gente só existe por quê? A gente não existe porque a gente é fruto do acaso. A gente existe porque Deus pensa em nós. Se Deus, eu falo isso para a criançada, né? A criançada fica tentando entender isso que eu falo, é difícil para eles, né? Eu dou catequese para pequeno, eles ficam pensando assim, né? Eu falo, se Deus não dorme. A molecada fala, mas como assim, né? Eu falo, não, Deus não dorme. Deus não precisa dormir. Deus não fica cansado. Deus é eterno, então Deus não é limitado por nada. Só que aí o que acontece? Vamos supor, se Deus pudesse cochilar por um segundo, tudo que Deus criou viraria nada. Tudo que existe só continua existindo porque Deus continua pensando em tudo que existe. Então eu e você, por que a nossa vida tem valor? Tem gente que fala, minha vida não vale nada, minha vida não tem valor, eu sou uma pessoa cheia de erros. Não, sua vida vale muito. Por quê? Porque você é assunto dentro da Santíssima Trindade. Quando o Pai conversa com o Filho e os dois conversam com o Espírito Santo, eles falam de você, eles falam de mim. Porque se Deus não falasse de nós, se Deus não pensasse em nós, nós morreríamos, nós seríamos aniquilados, nós deixaríamos de existir. E o mais bonito de tudo isso
é que Deus é eterno. O que é eternidade? Ausência de tempo. Para Deus não existe passado, para Deus não existe futuro. Para Deus tudo é agora. Agora. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Para Deus tudo é agora. E o que isso significa? Que desde quando Deus é Deus, Deus já tinha pensado em você, e já tinha pensado em mim, e Deus já sabia em qual ano, de qual pai, de qual mãe, cada um de nós iríamos nascer. Muito antes de a gente existir, antes de criar os homens, quais são os outros seres inteligentes que Deus criou? Antes de nós, os anjos. Os anjos são seres espirituais, eles não têm corpo, mas eles são inteligentes. Eles foram criados antes de nós. E Deus não criou anjo de pouquinho, não. Os anjos foram criados todos de uma vez, porque eles são eternos. Existem 9 tipos de anjos, os 9 círculos angélicos. Tem aqueles que estão mais perto de Deus, tem aqueles que estão mais longe de Deus e mais perto de nós. O último círculo de anjos é o dos anjos da guarda. Então, desde quando Deus criou os anjos, o seu anjo da guarda e o meu já existiam. E ele já sabia que a missão dele, daqui tantos 1000 anos, você vai ter que guardar o fulano. A nossa vida não é fruto do acaso. Deus previu o nascimento de cada um de nós. Deus reservou um anjo da guarda para cada um de nós. Vocês já pararam para pensar que o anjo da guarda é alguém que está diante do trono de Deus, é um ser que ele vê Deus, fala com Deus, mas ele está do seu lado? Parece que anjo da guarda é coisa de criança, né? Você reza santo anjo quando é criança, a gente cresce e esquece do anjo. E o anjo, ele é um acompanhante para nos levar para o céu. Para nos levar para o céu. E a gente não usa. Nós vamos falar de morte, juízo, inferno. Para isso você falou, tá bom, você está falando tudo isso, não chegou lá ainda. Calma, nós vamos chegar, tem 3 dias. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender onde eu quero chegar. O anjo é quem vai nos ajudar. É alguém incumbido por Deus de nos ajudar nesse caminho, para voltar para Deus. Não precisa me responder, mas pensa aí honestamente. Você reza para o seu anjo da guarda todo dia? Se você não reza todo dia, com que frequência você pede as coisas para o seu anjo da guarda? Na minha vida, o que mudou na minha vida, né? Quando eu era moleque, eu fui ser coroinha na minha cidade, lá São João da Boa Vista, tem um Carmelo. Tinha a minha paróquia, tinha o Carmelo, o convento das freiras, e eu fui ser coroinha lá na missa da manhã, no Carmelo. Aí beleza, eu ia ajudar, era tudo padre velho que celebrava, as irmãs falavam, né? Falavam, olha, precisa de coroinha, que você tem que mudar a página do missal aqui, que ele se perde. É bacana mesmo, né? Foi bom que foi assim que eu aprendi a mexer em missal, aprendi a liturgia, porque os padres eram velhinhos mesmo. Tinha um que celebrava e ele falava para mim, onde que eu estou mesmo? Estava totalmente desorientado lá. Aí um dia ele até falou assim para mim, ele até explicou, ele viu a minha cara de horror. Eu falei, meu Deus do céu, ele está tão perdido. Aí ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que o sacramento é válido sim, viu? Eu ainda estou ciente do que eu estou fazendo, eu só não lembro de onde que parou, né? Aí tinha que ir fazendo tudo ali para ele, né? E aí eu fui convivendo mais de perto com o padre e com o freira. Logo que eu aprendi a ler, uma das freiras lá me deu um livrinho, falou, lê isso aqui, você vai gostar. Era um livrinho que nunca mais eu achei. Ele se chama Alguém Está do Meu Lado. É um livro que ele pega a doutrina da igreja sobre os anjos, a presença dos anjos na escritura e a presença dos anjos na vida dos santos. São essas 3 coisas. Os anjos na doutrina, na Bíblia e na vida dos santos. Eu li aquilo me impressionou tanto que eu tomei consciência de uma coisa que eu sabia vagamente. Eu sabia que eu tinha um anjo, mas eu não achava que o anjo podia me ajudar tanto assim. Desde moleque, eu comecei, antes de pedir qualquer coisa para Nossa Senhora, para um santo, uma graça,
eu sempre pedia para o meu anjo da guarda. E foi nesse livrinho que eu aprendi com um santo, São João Bosco. Dom Bosco, ele via o anjo dele, desde moleque. A paróquia de vocês aqui, Nossa Senhora Auxiliadora, é a patrona, né? A grande devoção do Dom Bosco. Dom Bosco, ele via o anjo. Então, desde moleque, o que ele aprendeu a fazer? E o anjo dele que ensinou ele a fazer isso. Às vezes ele precisava resolver algum problema, alguma coisa difícil, ele não sabia como fazer. O anjo dele falou: ó, você faz assim, mas tem que ser você. Eu estou te ensinando como faz, mas eu não posso fazer no seu lugar. Sempre que você precisar de alguma coisa, você fala comigo, que sou o seu anjo. Porque você não pode falar com o anjo dos outros. Porque o anjo do outro, ele é do outro, não é seu. A função dele diante de Deus é responder pelo outro. Mas eu sou anjo igual a ele. Eu posso falar com ele em seu nome. Então, se você tem um problema, tem uma situação que você precisa resolver, fala comigo e me pede para que eu fale com o anjo da pessoa e eu já faço o meio de campo para você, né? Deixa o negócio lá planeado, né? Dom Bosco, ele fazia isso. Nos grandes momentos de dificuldade da vida dele, ele falava para o anjo dele: olha, eu vou conversar com o bispo, fale com o anjo da guarda do bispo, né? E aí o anjo dele ia, falava com o anjo da guarda do bispo. Geralmente a situação, a conversa fluía mais, ficava mais fácil. Por quê? Pedir para o anjo da guarda. O problema de fazer isso desde pequeno é que você começa a ficar muito cara de pau, né? Atualmente, eu peço qualquer coisa para o meu anjo da guarda, até vaga de estacionamento. Eu falo para o meu anjo da guarda, às vezes quando eu estava com o neném pequeno, chorando, eu quero falar para o meu anjo da guarda. Eu falei: eu sei que não está dentro das suas atribuições, né? Não está falta de vergonha de pedir isso, mas podia arrumar uma vaga. E eu consegui estacionar, né? Ainda comecei a falar isso para os outros. Eu falei depois: eu acho que os anjos dos outros começaram a ficar bravos com isso, né? Porque deve ter de gente pedindo vaga de estacionamento. E eu conseguia mesmo. Por quê? A gente é muito besta em relação à vida espiritual. E por que a gente é assim? Porque o mundo em que a gente vive é assim. É assim. Quer ver uma coisa, né? Que existe para tirar a paz? Celular. Deixa a notificação de celular ativada. O negócio fica pitando toda hora você está olhando. Aí é rede social, você vai: nossa, não sei quem comentou aqui, deixa eu ver. Você vai olhar, 5 minutos você já perdeu 15. Porque você entra numa coisa, que entra noutra, que entra noutra, que entra noutra. E aí quando vê, você está fazendo tudo menos o que você precisava fazer. É ou não é? A gente perde tempo, a gente se distrai. Antigamente era a televisão, hoje em dia é o celular, que é mais fácil de distrair ainda porque está na mão. Televisão você ainda tinha o trabalho de ligar, de buscar canal lá. Celular não, hoje ele está na mão. Ele te distrai na sua mão, dentro do seu bolso. Entendeu? Então, e aí a gente tem um ritmo de vida que a gente trabalha muito. É muita coisa para fazer. Cada vez mais a gente tem menos tempo. O que vai acontecendo com a gente? A gente vai embrutecendo. A gente vai ficando insensível para a vida espiritual. E a gente começa a virar um materialista. Aí tem gente que acha que materialista é quem gosta de juntar bens materiais. A pessoa fala: não, eu não sou materialista, eu não sou apegado aos bens. Ser materialista não é só ser apegado aos bens. Se você se deixa engolir pelo ritmo de vida e não reza, você é materialista. É sinal de que Deus não faz falta no seu dia. Quer ver um teste de materialismo, né, prático no seu dia? Quanto tempo você gasta rezando? Quanto tempo você gasta olhando o celular? Pronto, por aí você vê. O que é mais importante? Onde você gasta mais tempo? É claro, né? A não ser que a pessoa trabalhe com o celular na mão, precisa estar o tempo todo ali ligado. Aí é outra história. Aí você precisa disso. Mas às vezes a gente gasta muito tempo com coisa que não leva a nada a lugar nenhum. Quer dizer, qual que é o objetivo disso? Nenhum. Às vezes a gente fala: é para dar uma distraída na cabeça. Só que aí rezar a gente não reza, mas distrair a cabeça, para distrair a cabeça tem meia hora, 1 hora, você fica até de madrugada, se for o caso. É para rezar, cansa. Por quê? Porque no fundo a gente tem dificuldade de pensar nas coisas espirituais. Por que a gente tem essa dificuldade? Pelo seguinte:
Quando você começa a pensar nas coisas espirituais, começa a acontecer o seguinte: você começa a pensar na sua vida. E às vezes a sua vida tem tanto problema, tanta tristeza, tanta dificuldade que você não quer pensar. Se você vai rezar, você fica quietinho ali e fala: vou rezar. As preocupações, elas vão vir. Por quê? Porque você está quieto. Aí vem tudo, é a hora que vem tudo. E aí tem gente que fala: eu não rezo por causa disso, porque vem muita distração. Não. Aí você está caindo na pior das tentações demoníacas, que é a tentação de não rezar. Santo Afonso de Ligório, ele dizia que o demônio ele tenta de várias maneiras, mas a maneira mais eficaz de o demônio agir é desanimando as pessoas de rezar. Porque se você não reza, você vai ficando bruto. Você começa a não perceber a ação de Deus na sua vida. E parece que Deus é alguém distante. Parece que rezar e alcançar uma graça é coisa para gente muito santa, não é para você. Parece que rezar demais é para os outros, mas você não. E rezar é para todo mundo. Santo Afonso de Ligório, ele tinha uma frase, decorem essa frase, escrevam lá, coloquem na porta da geladeira isso aí. Ele dizia o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples assim. Santo Agostinho, ele dizia assim: nós só podemos nos aproximar de Deus se nós falarmos com Deus, e nós só podemos ser santos se a gente amar a Deus. Por quê? Quando você ama alguém, você se deixa transformar por aquele alguém, mesmo que você não concorde. Vejam vocês, eu lavo louça hoje, né? Eu lavo louça, né? Eu lavo louça e sem reclamar, hoje em dia, né? Mas por quê? Eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me moldar também. Ela veio de uma família, de uma educação, eu vim de outra, então ela vai se moldar, mas eu também preciso me moldar. Do mesmo jeito que ela tem, eu também tenho. Então ela cede de cá, eu cedo de cá, e assim vai, cada um cedendo um pouco, porque senão não existe casamento possível, não existe convívio possível, não existe nada, né? Então você vai fazendo ali o que é isso? É o amor, você vai se deixando moldar, porque existe o amor afetivo. O que é o amor afetivo? Aquele negócio de ficar abraçando, beijando, meu amor. Nem todo mundo é assim, mas existe um amor efetivo. Efetivo. O que é um amor efetivo? É quando a pessoa faz alguma coisa por você, ela é capaz de fazer alguma coisa por você. Minha mãe, meu pai, né, embora fosse homem, meu pai era mais de abraçar e beijar a gente. Meu pai abraçava, beijava. Meu pai é falecido já, né? Meu pai estava velho já, o povo até brincava com meu pai, né? Falou: que negócio esquisito, esses dois machos abraçando o senhor. Mas é porque era mesmo. A gente encontrava às vezes meu pai, onde ele estivesse, vinha eu, vinha meu irmão, a gente abraçava, beijava. Aí o povo brincava, né? Falava: seu Luiz, esses homens agarrando o senhor aí. E meu pai não tinha vergonha, a gente não tinha vergonha, porque meu pai era mais afetivo. Minha mãe nunca foi de passar a mão na cabeça, de abraçar, de beijar. Minha mãe não é assim até hoje. Ela é assim com os netos. Aí a gente fica tirando com a cara dela. Fala: a neta a senhora abraça, né? Né, mãe? Ela fala: não, mas é diferente, não sei o que, né? Mas a pessoa muda também. Mas minha mãe não era assim. Só que eu percebi uma coisa. Eu sempre fui, até hoje eu sou, minhas crianças herdaram isso aí. Eu sempre gostei muito de bolo. Se tiver comida, tiver qualquer coisa, tiver bolo, eu como bolo. Se deixar, eu como o bolo inteiro, né? Mas eu como assim, mas para matar mesmo, eu não gosto de bolo, né? Sempre gostei, né? E minha mãe, ela sabia disso. E o que eu percebia? Às vezes, quando eu ia fazer alguma coisa da escola, ou voltava do serviço, alguma coisa, eu chegava em casa, sempre tinha bolo. Na hora que eu chegava, tinha o bolo estava lá. Minha mãe às vezes nem falava comigo, ela estava limpando casa, fazendo as coisas, ela nem falava comigo, mas o bolo estava lá. Então eu sabia que aquilo era um sinal. Falou: minha mãe está deixando para mim. Não é um amor afetivo. Minha mãe não vinha me abraçar: meu lindinho, não sei o que. Minha mãe
Escreveu, não leu, o pau comeu. Minha mãe, o negócio era... Mas ela fazia, o bolo estava lá. O bolo estava lá. Entendeu? Então existe o amor afetivo e o amor efetivo. Mas é amor. E como que você ama alguém? Na medida que você convive com aquele alguém. Santo Agostinho dizia: como que você vai amar a Deus se você não fala com Deus? Não tem como. Aí às vezes você vem à missa, você serve as pastorais, você faz 1001 coisas. Você está tendo um amor afetivo por Deus. Você gosta das coisas de Deus. Você gosta de vir à igreja, você gosta de estar aqui. Mas chega em casa e você não reza. Você não tem aquela vontade de falar com Deus. Então você tem um amor afetivo, mas ainda não tem um amor efetivo. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Para Deus, o que vale mais? O amor efetivo. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Então a porta da salvação é a oração. É pela oração que Deus vai dobrando a gente. É pela oração. Deus ele vai dobrando, ele vai moldando, e a gente começa a perceber como que as coisas de Deus funcionam. Como que as coisas de Deus funcionam. Deus às vezes ele permite até o mal na sua vida. Você vive o mal na sua vida com revolta. Por que isso? Por que comigo? Não sei o que. Às vezes é Deus passando na sua vida e você não percebeu. Santo Agostinho ele dizia o seguinte: eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo da graça que passa. Às vezes Deus está me dando uma oportunidade e eu perdi porque eu não rezo. Então eu não tenho sensibilidade, eu não abri a porta para entender como que Deus fala comigo. E Deus vai falar com cada um. Sabe de que jeito que Deus fala com você, comigo? De acordo com o seu gênio. Deus ele manda sob medida os desafios, os sofrimentos, os problemas. É assim que Deus fala com a gente. Só que se você não reza, você não consegue perceber. É a graça que passa. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, todo mundo quando pensa em Santa Teresinha, pensa em Santa Teresinha fofinha, bonitinha, né? Porque o povo lê o livro dela, né? O História de uma Alma. Ela parece assim, né? Só que Santa Teresinha, né? Tem o outro lado dela, que às vezes a gente não vê. Santa Teresinha, ela era muito exigente com ela mesma. Isso é óbvio que no livro, por humildade, né? O livro da vida dela, ela não conta isso. Mas aí existem os outros livros escritos pelas irmãs, pelas outras pessoas que viveram com ela, que aí conta. Fala, ó, ela era muito exigente com ela e com aquelas pessoas que estavam sob a responsabilidade dela. Santa Teresinha, ela foi mestra de noviças. O que uma mestra de noviças faz? Num convento, a menina entra, ela começa a ser formada ali para ser freira. Quando ela é aprovada para realmente ficar ali no convento, ela faz o noviciado. O noviciado é o período de 1 ano em que essa menina ela vai ser provada de todas as maneiras para ver se essa é a vocação dela mesma. E ela vai ter que estudar o estilo de vida daquele grupo religioso para ver se ela quer ficar mesmo, ou se ela não quer ficar. Isso é o noviciado. Santa Teresinha ela foi mestra de noviças. E teve um ano no Carmelo lá, onde ela era mestra, em Lisieux, que chegou um presente para o Carmelo. Qual era o presente? Chegou uma caixa com uma porção de trufas de chocolate. E tinha irmã que não ligava, tinha outras que gostavam, mas Santa Teresinha ela tinha uma noviça dela, uma das meninas que ela estava formando, que era assim doente por chocolate, mas gostava de chocolate mesmo. E a vida no Carmelo não é muito fácil, a alimentação é restrita. Aqui em Campinas tem Carmelo. Quer ver uma coisa que quase ninguém sabe? A regra carmelita, ela proíbe as religiosas de comer carne o ano todo. Elas podem comer carne em 2 épocas, carne vermelha, só em 2 épocas do ano. Elas podem comer a carne vermelha na época da Páscoa, tempo pascal,
e no tempo do Natal. O resto do ano é ovo, peixe, legume, é isso aí que pode comer. Não se come carne vermelha. Então não é uma vida fácil. Tem a questão, e é uma penitência permanente. Vai ser a vida inteira isso aí, né? E o negócio funciona assim. Santa Teresinha sabia que aquela menina gostava de chocolate. E aquele dia, que era a ceia de Natal das freiras, Santa Teresinha que ia arrumar o refeitório. As freiras, elas se alternam, né? Um dia está na cozinha, um dia você está no refeitório, cada dia está numa coisa. E aquele dia era de Santa Teresinha colocar a mesa. Aí, muito bem, o que ela fez? Ela percebeu que aquela menina que gostava de chocolate, ela ainda estava muito apegada aos gostos dela. Ela estava dentro do convento, mas o coração dela estava fora. Santa Teresinha falou o quê? Falou: eu preciso fazer essa menina quebrar esse vínculo afetivo com comida, com pessoas, com coisas que ela gosta, para que ela consiga viver bem aqui dentro. O que Santa Teresinha fez? Ela arrumou a mesa e ela colocou na frente de cada prato, de cada freira, uma trufa de chocolate. E ela guardou a trufa daquela menina no bolso. Quando chegou a hora da ceia, as religiosas sentaram, jantaram, e aquela menina começou a reclamar com os colegas do lado. Nossa, mas será que faltou trufa? Nossa, será que não doou para todo mundo? Nossa, porque justo a minha que não tem. Nossa, tem gente que nem gosta do chocolate. E falou do chocolate. E reclamou, e reclamou, e reclamou, e reclamou. Até que uma das colegas falou: vamos perguntar para a mestra de novice. Aí chamou Santa Teresinha. Santa Teresinha veio. Falou: o que aconteceu, né? Dando de louca. Falou: o que aconteceu? Falou: não, é porque colocou chocolate para todo mundo e para ela ficou sem. Santa Teresinha falou: ficou sem, tá bom. E ela falou: não, aí a própria, né, que tinha ficado sem, começou a falar. Falou: não, mas é que tem gente que nem gosta, e aí comeu porque estava na frente e eu gosto e não sei o que. Aí Santa Teresinha enfiou a mão no bolso, pegou a trufa e botou em cima da mesa. Quando ela veio com a mão para pegar, Santa Teresinha segurou, não deixou ela pegar. Ela falou assim: sabe por que eu não coloquei a sua trufa? Hoje é dia de Natal. Você quer ser freira, não quer? Ela falou: claro que eu quero. Ela falou: as freiras são o quê? Elas se casam com quem? Elas são esposas de Cristo. Uma boa esposa, ela tenta agradar o marido. Hoje é o dia do nascimento do seu marido. Você poderia ter oferecido para Jesus um presente de Natal. Você poderia ter dito para Jesus: Jesus, eu queria tanto comer um chocolate, mas não colocaram para mim. Eu te ofereço a penitência de não comer um chocolate no dia de Natal, mas você reclamou. Está aí o seu chocolate, pode comer. Aí ela falou: não, então eu não quero. Ela falou: agora você vai comer por obediência, como sua mestra, eu estou mandando você comer o chocolate. Tenho certeza que deve ter sido o chocolate mais amargo da vida dela, né? Mas ela entendeu. Ela entendeu que ela perdeu uma oportunidade. É a graça que passa. Ela teve a oportunidade, ela reclamou. Eu dei catequese para o meu irmão. Eu dei catequese para ele de pequeno, né? E eu falava que o meu irmão era o pior contra-testemunho contra o meu próprio trabalho, né? Porque eu dei catequese para ele, ele crismou, sumiu da igreja, não rezava, não ia em missa, não ia em nada, não confessava. Falava: você detona o meu trabalho, né? Eu dou catequese para todo mundo e você, que é meu irmão, você não vai na igreja. Meu pai era ministro da Eucaristia, era ministro das Exéquias, minha mãe protestante, meu irmão não ia na igreja. Essa é a minha família. E eu fui para o seminário, né? Depois ainda. Estudar para ser padre, não fiquei padre, fiquei leigo consagrado. E aí o que aconteceu? Meu pai chamava meu irmão todo domingo cedo. Meu pai ia na primeira missa, no primeiro horário de missa. Tinha dia que meu pai ia chamar meu irmão para ir para a missa. Meu pai estava saindo, meu irmão estava chegando das festas, né? Meu pai já falava para ele: aproveita que está trocado, já vamos comigo na missa, né? E meu irmão reclamava, falando: não, estou cansado, não sei o que, vou dormir. Não ia. E meu pai
minha mãe virou protestante quando eu era criança. E todo domingo da minha vida, eu via meu pai levantando. Ele ia lá no quarto. O domingo começava quente em casa, porque meu pai ia lá, minha mãe era testemunha de Jeová. Vocês imaginam, né? Que gracinha, né? Que são os testemunhos de Jeová. Meu pai ia lá, chamava minha mãe e falava assim: vamos comigo na missa? Nossa Senhora, minha mãe já ficava louca da vida. O domingo já começava assim. Ela fazia o almoço na força do ódio, né? Ela já levantava às 7 horas da manhã, ela ia fazer o almoço. Dava 9 horas, estava tudo pronto. Tinha dia que ela ficava com tanta raiva desse negócio de missa, que era uma coisa. E meu pai chamou minha mãe e meu irmão todos os dias. E meu pai ele repetiu durante anos a seguinte frase: um dia, vocês dois ainda vão comigo na missa. Nem que seja missa de cor presente, mas vocês vão comigo à missa. Meu irmão achava a religião uma bobeira, uma besteira. Eu rezo em casa, eu falo com Deus e acabou. Minha mãe tinha uma aversão imensa a tudo que era católico. Aí em 2013, era uma quinta-feira, 17 de outubro de 2013, meu pai estava trabalhando, ele era vigilante noturno, e meu pai recebeu lá uma abreviação lá no tempo que ele tinha que ficar na empresa. Meu pai falou: dá tempo de ir à missa. Ligou para o meu irmão, falou: corre aqui para você me levar na missa, lá em São João da Boa Vista. Meu irmão correu, pegou ele, e ele falou para o meu irmão: fica comigo na missa hoje, você nunca fica hoje aqui comigo. E meu irmão falou: não, vou resolver uns negócios, não sei o que. Foi nada, meu irmão mesmo me contou isso aí. Meu irmão largou meu pai na igreja e ele foi para o bairro. Sentou no bairro, ficou tomando uma cerveja enquanto meu pai estava na missa. Na hora que der 1 hora, eu vou lá e pego ele. Tudo para não ir na missa. E naquele dia meu pai foi, participou da missa, estava tendo confissão. Meu pai se confessou, voltou para casa, jantou, dormiu. Durante a noite, meu pai teve um AVC. Ele se levantou ainda para tentar pedir ajuda, caiu, bateu com a cabeça na quina de um degrau. Além do AVC, ele teve um traumatismo craniano. Deu traumatismo ali na hora. E meu pai, ele acordava muito cedo para rezar. Ele acordava cedo, fazia as orações dele cedo, aí ele fazia o café, tratava dos passarinhos. Meu pai tinha um monte de passarinho. Aí tratava dos passarinhos e ia trabalhar. E ele caiu, ele desmaiou, não conseguiu chamar ninguém, caiu no chão da sala. Minha mãe e meu irmão acordaram mais tarde, eles entravam mais tarde para trabalhar. Ao contrário, meu pai caiu, estava vivo ainda. Na hora que acharam, eles me ligaram. Estava dando aula já, estava na primeira aula aqui em Campinas. Vi que era do telefone do meu pai, meu irmão me ligou, falou: olha, o pai caiu, aconteceu isso aqui. Eu fui para lá. E no colégio que eu dou aula, colégio de freira, tem a capela, tem o Santíssimo. Eu desci e algo me dizia que meu pai não ia passar daquele dia. Não sei explicar, alguma coisa. Ele falou: olha, é o dia do seu pai. E eu pedi para Jesus uma graça. Eu falei: Jesus, se hoje for o dia do meu pai, que o Senhor me dê a graça de chegar lá com meu pai vivo, para que eu veja meu pai vivo. Eu cheguei às 11 da manhã, lá, ao meio-dia meu pai morreu. 1 hora, foi o tempo que deu. Fui correr atrás das coisas para o velório, para o sepultamento do meu pai, e avisei o pároco, o padre da paróquia do meu pai. O padre estava fora da cidade, e o padre ficou muito sentido. Ele falou: nossa, eu queria tanto estar aí, encomendar, rezar missa de cor presente, seu pai era ministro. Ele falou: meu Deus do céu. Até então eu falei: bom, se não tiver padre, se não tiver quem venha, a gente faz aqui a celebração como leigos mesmo, né? A gente reza, não vamos deixar de rezar, e paciência, né? Depois marca a missa de 7º dia e vamos assim. E eu tenho um primo que é padre, que eu não sei quem avisou o meu primo. Quando estava faltando 1 hora para sepultar o meu pai, chegou o meu primo com a mala de missa. Ele falou: vira o caixão aqui do seu pai, que a gente vai rezar a missa de cor presente. A minha primeira preocupação foi avisar minha mãe. Minha mãe não ficava
em ambiente onde se estivesse rezando terço, missa, nada disso. Minha mãe não ficava, ela tinha uma aversão medonha. Meu irmão também não ficava, eu avisei os dois. Falei assim, ó, vai rezar a missa de corpo presente. Falei, se vocês quiserem sentar lá fora, esperar um pouco, porque vai ter a missa. O que a minha mãe fez? A minha mãe não me falou nada, ela não me respondeu nada. Ela puxou uma cadeira, sentou do lado do caixão. Meu irmão sentou do outro lado. Eu falei, mãe, a senhora não entendeu, vai ter a missa. Ela falou, tá bom, eu vou ficar na missa. E de fato, aquilo que meu pai disse, vocês um dia ainda vão comigo na missa, nem que seja na missa de corpo presente. Daquele dia em diante, minha mãe nunca mais frequentou o protestantismo. Minha mãe ainda está num processo de conversão, ela ainda não se confessou, ela estuda a doutrina, ela vai à igreja, mas ela ainda não se confessou, e ela sabe que ela precisa confessar, mas são barreiras vencidas aos poucos. Por que eu conto essa história aqui? É a graça que passa. Ela poderia ter perdido essa oportunidade, falar, não, eu vou ficar lá fora, mas ela ficou ali. E aí o que aconteceu? O líder lá da igreja dela lá, ele ia vir para rezar na hora final lá. E eles têm uma versão de tudo que é católico que é uma coisa absurda. A hora que eles viram, eles não entraram e ele falou para o pessoal da igreja da minha mãe, tem padre aí, eles vão rezar mesmo, ninguém pode entrar. Minha mãe ficou muito sentida, porque ninguém dos irmãos de igreja dela puderam entrar para dar um abraço nela, por uma ordem da própria religião que era dela. É a graça que passa. Ela deu o sim dela para ficar ali. É nesse sim que Deus falou. Meu irmão, que não queria saber de religião, meu irmão, ele falou assim para mim, e ele era muito, muito apegado ao meu pai. Ele falou assim, eu estou sofrendo tanto. Ele falou assim, que agora, eu me lembro dele dizendo isso aí, não sobrou mais nada, eu não tenho mais nada. Se eu não pedir para Deus, eu não tenho para quem pedir. Ótimo, tem horas que Deus faz isso mesmo. Todas as seguranças, todas as esperanças, não sobra nada. Aí na hora que você ficou sem nada, é o que? A graça que passa. Na teologia, né, quando a gente estuda a doutrina da igreja, e eu acabo aqui hoje, a gente chama isso de graça atual. Existe a graça santificante, a graça de Deus. Quando você é batizado, o Espírito Santo passa a habitar em você, você tem a graça de Deus. Pelos pecados que a gente comete, se a gente cometer um pecado mortal, nós podemos perder o estado de graça. Mas se eu me confesso, eu recupero a graça de Deus em mim. Só a graça sacramental é o suficiente para a salvação? Sim ou não? Depende. Depende, né? Se você confessou e morreu, aí beleza, serviu. Mas se você confessa e continua vivo, continua sendo tentado, você vai precisar de outra coisa, além da graça santificante, a graça sacramental, você vai precisar de uma coisa chamada graça atual. O que é a graça atual? Todo mundo aqui tem olho, não tem? Olho funcionando, o meu não funciona tão bem, mas funciona. Se a gente apagar aqui todas as luzes, e eu precisar achar alguma coisa embaixo do banco, eu vou achar fácil? Não, eu vou dando umas caneladas até achar. Pode ser que eu ache, mas eu vou me bater para achar. Se eu souber mais ou menos onde está, eu até acho, mas vai ser mais difícil. Se eu acender a luz, ajuda ou não ajuda? Ajuda. O que é a graça atual? Se você está confessado, você tem lá os seus pecados, procurou o padre, se confessou, beleza, você tem a graça santificante. Você já tem um olho espiritual melhor para enxergar as coisas de Deus, mas você está no escuro. Aí o que é a graça atual? É a luz que Deus acende na sua vida. O que é a luz que Deus acende na sua vida? Os acontecimentos da sua própria vida. No caso da minha mãe e do meu irmão, o que foi a graça atual que acendeu a luz da fé católica para eles? A morte do meu pai. Meu pai morreu, acendeu a luz para eles.
E eles entenderam. A luz acendeu. Para cada um de nós, Deus dá várias graças atuais. Sabe quando você vem na missa? Você vem à missa todo domingo aqui. O padre é o mesmo, a paróquia é a mesma, tudo igual. O pessoal da música às vezes é o mesmo, está tudo igual. Mas você vem, parece que naquele domingo, você ouve uma frase das leituras, parece que aquilo bate assim em você, você fala, puxa vida, isso aqui é para mim. E aí vem o padre na homilia, parece que o padre leu o que está acontecendo lá na sua casa. Você fala, caramba, ele falou comigo. O que é isso? É graça atual. O padre não sabe, naturalmente, mas o Espírito Santo, ele atua na igreja. O Espírito Santo, ele atua. Às vezes o padre, o padre pode confirmar isso aí, às vezes, eu também quando era ministro, você prepara uma homilia, às vezes você dá uma fugida legal, você fala, nossa, eu não ia falar isso aqui. E você mesmo não entende por que você falou outra coisa. Mas por que você falou outra coisa? É graça atual. Às vezes o Espírito Santo te impulsionou a dizer outra coisa que vai servir a alguém que estava ali. É a graça atual. A graça atual pode ser uma música. Às vezes você está desanimado, você está assim, desacreditado. Uma música que você ouve, aquilo te anima. E às vezes não é nem música de igreja. Uma música, às vezes, normal, você escuta alguma coisa e fala, puxa vida, não é isso aqui, não. A graça atual agindo na sua vida. A graça atual. Eu comecei a tocar um projeto, e eu estava precisando de dinheiro num projeto para fazer uma imagem de Nossa Senhora. A última coisa que eu vou falar. A que eu falei que era a última era a penúltima, mentira. Essa é a última. Essa agora é uma coisa interessante. Isso é graça atual. Eu estava tocando um projeto que estava envolvido com uma devoção à Nossa Senhora. Depois eu vou falar lá dela. Para quem conhece aí, já assistiu os vídeos aí, viram que eu falo bastante de Nossa Senhora das Lágrimas, aparição aí de Campinas. Eu estava querendo fazer a imagem de Nossa Senhora e a gente não achava a forma. E as imagens antigas, a gente tirava a forma e ficava feia. Tem umas imagens que saem com a cara muito feia. Eu falei, não, isso aí é uma ofensa à Nossa Senhora, e por mais que a gente tentasse copiar das imagens antigas, não saía. Aí pegamos umas 3, 4 empresas, tentamos, tudo dava errado. Tudo dava errado. Uma coisa atrás da outra, só dando errado. Aí eu falei, caramba, Aí rezei, pedi para Nossa Senhora e falei, eu estou tão desanimado com esse negócio que eu acho que a senhora não quer que eu toque, deve ser para outra pessoa, estou achando que é comigo, às vezes é outra pessoa. Falei, então eu não vou mexer mais. Falei para Nossa Senhora, eu não vou mexer mais com isso aí. E aí deixa, outra pessoa vai conseguir fazer, e eu já tentei muito, é muito murro em ponta de faca, está dando muito errado. Muito bem. Nisso um rapaz, fazia anos que eu não falava com ele, o rapaz me manda um WhatsApp, ele fala assim, você sabe que eu viajei para Portugal, uns tempos atrás aí, e eu vi que em algumas igrejas de Portugal tem imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, que é daqui do Brasil. Ele falou, fiquei curioso, perguntei para o padre falou, não, aqui nós temos a forma, porque a primeira que foi feita lá para Campinas foi feita aqui, nem eu sabia, nós descobrimos que foi feito lá. Aí nós descobrimos a família que tinha a forma. Instagram, mandamos uma mensagem, só não, nós temos a forma, então. Eu falei, tem como vocês cederem? Tem, Aí eu fui ver para trazer a forma. R$ 3.750 para trazer a forma, para chegar aqui em Viracopos. Vem de avião, vem para o setor de cargas aqui, aí você tem que pagar um imposto para poder tirar. É mais caro tirar do que mandar, que é um imposto brasileiro. Eu falei, sem chance, eu não tenho esse dinheiro. Ainda voltei, rezei para Nossa Senhora, falei, seguinte, deu tudo certo, a gente achou a forma, a senhora já sabe, eu estou contando para a senhora, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não tenho de onde tirar o dinheiro também. Eu não tenho mesmo, não tinha dinheiro meu, e não tinha mais para quem pedir. Porque é tanta pizza que eu vendo, é tanta rifa, que além das coisas da comunidade, eu vendo da minha paróquia mesmo também. Eu pego as coisas assim, eu estou até com vergonha, O povo, quando me vê na escola, o povo fala, é pizza da onde?
que você está vendendo, porque eu sempre estou vendendo alguma pizza, alguma coisa, é rifa, é carnê, é doação. O pessoal, quando me vê com o papel chegando perto, o pessoal tem medo já de mim. Né? O pessoal fala, eu não vou conseguir ajudar. Eu falei, não, era outra coisa que eu ia te falar. Né? As pessoas já acham que eu vou vender alguma coisa de igreja, porque eu sempre estou vendendo. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Falei para a Nossa Senhora, falei, não tenho dinheiro. Olha para ver como que é a graça atual. No fundo, o que estava acontecendo comigo? E acontece com todos nós. Falta de fé. A gente reza, a gente vem à igreja, mas no fundo, a gente não acredita que Deus pode fazer as coisas quando Ele quer. A gente não acredita. Beleza, ano passado eu peguei um retiro para um grupo de jovens em Limeira. Olha que coisa mais improvável. Eles são da Renovação Carismática, tem lá o jeitão deles de rezar e tal. E um rapaz me mandou um WhatsApp e falou, Rafael, o que você está precisando de dinheiro para fazer para Nossa Senhora? Eu falei, oxe, né? Eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não, sabe por quê? Ele falou, teve o retiro nosso no final de semana, nós tivemos a oração e na hora da efusão, lá, invocação do Espírito Santo, houve uma moção de que Nossa Senhora pedia que uma pessoa que estava ali, naquela semana a pessoa tinha ganhado uma grande graça, e essa graça era uma graça financeira. Esse rapaz, ele recebeu uma herança do avô. Olha para você ver, em oração, alguém falou, olha, você que recebeu uma grande graça financeira, você tem que ajudar em alguma obra para difusão da devoção de Nossa Senhora. Esse cara, ele tomou posse, ele falou, não, isso aí é para mim, eu ganhei o dinheiro essa semana, eu vou dar. Ele falou, vou dar. Ele fez a conta dos 10% do dinheiro que ele ganhou. Os 10% do dinheiro que ele ganhou eram R$ 2.730. 2.700, faltava 1.000. E ele falou que ia doar isso aí. Na mesma oração, ele pediu para Nossa Senhora que a Senhora me dê uma clareza para quem que eu devo mandar esse dinheiro. Ele falou, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Ele falou, por isso que eu estou te mandando mensagem para perguntar se você precisa de dinheiro para fazer alguma coisa para Nossa Senhora. Eu falei, é comigo mesmo. Pode acertar comigo aqui. Que era o dinheiro que a gente precisava. Faltava R$1.000. Aí eu estava fazendo uma pesquisa desse negócio da aparição. A freira que viu Nossa Senhora foi a irmã Amália. E eu descobri, não fui eu que entrei em contato, foi o filho dessa senhora, que em Vinhedo tinha uma senhora que conviveu 40 anos com a irmã. E essa senhora queria conversar comigo, ela está muito velha, muito idosa, e ela queria repartir tudo que ela sabia. Ela falou, porque senão eu vou morrer, as informações morrem também. Eu fui lá, colhi o depoimento dela, tudo bonitinho, e ela falou assim, eu tenho rezado muito, e eu gostaria de doar algum valor para ajudar a difundir a devoção à Nossa Senhora. Tem algum valor de alguma coisa que está faltando? Eu falei, R$1.000. Está faltando R$1.000. Eu falei, eu sei que é cara de pau eu falar isso para a senhora, mas está faltando R$1.000 para eu fechar a conta para conseguir trazer a forma para fazer a imagem. Ela falou, então eu vou fazer o Pix. Ó, né? Veinha, estava prática lá. Fez o Pix e me deu os R$1.000. A forma chega amanhã. A gente vai conseguir fazer. E aí a gente conseguiu resolver o problema da imagem. Agora vai ter a imagem dentro da forma original. Né? O que é isso? É graça atual. Porque no fundo, eu não estava botando muita fé. Não estava mesmo. Falei para a Nossa Senhora, vou parar, vou largar a mão, porque não dá para fazer. Dá, se Deus quer, Deus faz. Se o negócio não vai, às vezes é porque Deus não quer ou porque não é a hora. A nós cabe o quê? Acreditar. E aí eu fecho com um pensamento de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, ele escreveu um programa de vida e colou na porta do quarto dele. Qual que era o programa de vida dele? Curtinho. Ele escreveu: a Deus a glória, aos irmãos o amor, e a mim o trabalho. A Deus a glória, aos irmãos o amor, e a mim o trabalho. Se a gente fizer isso, a gente não perde Deus de vista. E aí amanhã
Então hoje eu falei mais dessa saudade de Deus e que existe um vazio em nós que só Deus pode completar. E aí amanhã eu vou falar do caminho, né? O caminho para Deus. Existe um caminho que é feito durante a vida, mas existe a porta por onde a gente entra para a vida que não acaba mais, que é a morte. Então amanhã nós falaremos da morte e do juízo particular. E depois, no último dia, na segunda, a gente vai falar do inferno e do paraíso. Certo? Vamos à bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor.